Pablo Marçal tem uma vitória arrasadora em cima de Tabata Amaral e a justiça praticamente determina que a Tabata Amaral tome uma atitude dentro de 24 horas. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre dois personagens no mundo da política. Um deles aqui é o Pablo Marçal, que tem uma vitória acachapante em cima da Tabata Amaral, e a gente vai comentar aí de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, falando um pouco mais sobre essa situação da Tabata Amaral, que está passando aí por esses problemas na justiça e que, de certo modo, dá aí um fôlego ao Pablo Marçal e, de repente, com essa atitude, né, que a Tabata Amaral teve, ela dá aí a oportunidade do Pablo Marçal, né, talvez ir até para o segundo turno contra o Boulos, tá? Então a gente vai comentar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Esse é um canal de esquerda, no entanto, é um canal que fala sobre justiça e igualdade, tá? E falando sobre igualdade e justiça, a gente vê aqui que a Tabata Amaral tomou uma atitude que, de certo modo, prejudica não só ela, né? Porque, na realidade, ela não vai ser prejudicada diretamente, mas a disputa eleitoral. Ela de certo modo, prejudica o eleitor, né? Contou uma série de fatores aí, coisas terríveis sobre o Pablo Marçal, e agora, né, o Pablo Marçal cresce, consequentemente, por conta dessa atitude da Tabata Amaral, tá? O Pablo Marçal teve uma importante vitória, praticamente é uma vitória acachapante, essa que é a realidade, em especial aí, né, a Tabata, que teve uma atitude funesta contra o Pablo Marçal, tá? O Pablo Marçal teve uma vitória, como eu já mencionei para você, no Tribunal Regional Eleitoral no seguinte fator, tá? O que que acontece aqui? A Tabata Amaral simplesmente, né, num dado momento, ela decidiu atacar aí a honra, a imagem do Pablo Marçal. Ela achou que de certo modo estava bacana, que estava legal, e lembrando, eu não voto aqui no Pablo Marçal, mas a gente fala sobre direito, a gente fala sobre deveres de cada um. E a Tabata Amaral simplesmente viu aí, achou que era bonita, achou que era engraçado e decidiu atacar o Pablo Marçal, mas não os projetos que ele tinha para poder apresentar, não atacar ele diretamente. Ele decidiu simplesmente atacar a honra e a imagem. E a princípio, a Tabata Amaral tava boa na fita, tava bem na fita. Simplesmente, né, o Pablo Marçal não gostou daquilo que a Tabata falou, e o Pablo Marçal falou assim, ó, bem, já que existe a justiça brasileira, eu vou simplesmente, já tive aí algumas, ou pelo menos muitas vezes, né, respostas negadas, mas eu vou tentar mais uma vez. O Pablo Marçal simplesmente decidiu processar a Tabata, pelo fato da Tabata ter feito algumas acusações contra o Pablo, e eu vou mencionar, vou falar quais são aqui para você. Aí, simplesmente, a Tabata Amaral atacou ele, o Pablo foi à justiça, né, pleiteou aí, consequentemente, né, na justiça, olha, falou o seguinte, ó, a Tabata Amaral falou umas coisas, fez vídeos aí, gravou, postou nas redes sociais e me atacou, né, a minha honra, né, e eu não gostei disso. Aí, para azar do Pablo Marçal, logo de cara, né, ele teve, a princípio, teve uma resposta negativa. O juiz de primeira instância falou assim, olha, Pablo, tais informações são pertinentes aí ao debate e ao conhecimento público, né, durante a campanha eleitoral, em prestígio à liberdade de expressão e à livre circulação das ideias, bem assim ao princípio da intervenção mínima da justiça eleitoral em conteúdo divulgado na internet. Ou seja, o juiz falou assim, olha, teve um problema lá, o Pablo Marçal, só que infelizmente eu não posso te ajudar, até porque o Estado tem a obrigação, consequentemente, de não interferir diretamente na vida das pessoas, né? Ou seja, a intervenção mínima. Você que fala, aqui já é a minha parte falando, né? Mas você que fala de intervenção mínima do Estado, tá aí, o Estado não vai poder intervir nessa situação. Pablo Marçal, né, saiu derrotado a princípio, e quem saiu vitorioso ou vitoriosa nessa situação foi essa moça aqui, que a princípio estava com a bola toda, estava aí literalmente voando. Eu ataquei o Pablo Marçal e tô muito bem na fita. Só que o Pablo Marçal ficou, de certo modo, muito irritado com toda essa situação e não concordou com aquilo, tá? O Pablo Marçal sabe que, de certo modo, às vezes o juiz pode errar, e é por isso que existe a segunda instância. E aí é aonde começa a derrota de quem? Da Tabata, tá? A Tabata teve aí, de certo modo, uma derrota porque o Pablo Marçal falou assim, olha, isso não vai ficar assim, as coisas não funcionam assim, você pode não gostar de mim, pode ter uma opinião diferente, né, política, em relação à minha, no entanto, isso não te dá o direito. E mesmo, de certo modo, você
me atacando aí, tendo uma vitória a princípio, não vai ficar assim. O Pablo Marçal simplesmente decidiu ir, no caso aí, à justiça em segundo grau. Eu já expliquei isso aqui, que tem a primeira instância, a segunda instância, a terceira, né, que o pessoal fala terceira instância, mas é o STJ e a última instância. O Pablo Marçal falou assim, não vou me cansar, a coisa não vai ficar assim, né, eu vou procurar, de certo modo, a segunda instância. E, de certo modo, por incrível que pareça, o Pablo Marçal teve uma vitória em cima da Tabata, tá? A coisa ficou um tanto mais complicada para a Tabata Amaral, né? Porque a justiça não gostou, né? Só para poder explicar aqui, e aqui não se trata de você gostar do Pablo Marçal, eu também não tenho uma simpatia por ele, não gosto dele, no entanto, a gente tem que respeitar simplesmente a pessoa. E a justiça, né, não gostou do que a Tabata Amaral fez. A justiça não concordou com isso, em especial os desembargadores não concordaram com isso, e a coisa ficou complicada. A Tabata tem simplesmente 24 horas para poder retirar os vídeos que ela postou do Pablo Marçal falando mal, e não só mal, tá? Ela simplesmente tem 24 horas, isso não é piada, tá? Porque isso aqui não tem nada a ver com aquelas 48 horas que o pessoal fala. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é verdade, de certo modo, saiu aí nas matérias, né? A Folha de São Paulo, em todas as mídias, você vai acompanhar. A Tabata tem simplesmente 24 horas para poder retirar de certo modo, as acusações feitas lá ao Pablo Marçal, tá? E além disso, né, a coisa ficou um tanto mais complicada para a Tabata, porque agora o Pablo Marçal vai invadir as redes sociais dela, né, consequentemente, né, e vai explicar para todo o pessoal que a Tabata fez, que não foi correto, tá? Mas e o que a Tabata fez, tá? Praticamente, né, foi determinado a ela, né, dentro de 24 horas, retirar o conteúdo. Os magistrados aí seguiram a posição do relator Regis, né, e praticamente todo mundo concordou que o que ela fez não foi legal, não foi bacana. A Tabata simplesmente, aí você vai falar assim, pô, Cláudio, eu sinceramente eu discordo disso, do que você está falando, mas gostando ou não, foi o que a justiça determinou. A Tabata simplesmente saiu aí nas redes sociais, né, pelo menos foi informado, chamando aí o Pablo Marçal de um palhaço, né, e chamou ele de um criminoso. Então, a coisa ficou um tanto mais complicada, difícil e desagradável, né? E o Pablo Marçal não gostou disso, os desembargadores também. A Tabata também desceu o sarrafo falando de outras situações, né? Falando aí em relação ao Pablo Marçal. Os juízes não gostaram, que no caso aí, geralmente os desembargadores são 3, né, desembargadores que julgam, ou seja, são juízes que julgam a decisão de outros juízes, não gostaram daquilo, né? São sabidamente, né, pelo menos aqui, abre aspas, o que um dos juízes falou, né? São sabidamente inverdades, uma vez que não encontram respaldo em condenação judicial, trânsito em julgado, e tisnam aí a honorabilidade do candidato, ou seja, né, de certo modo, ataca a imagem e a honra, né, do candidato. Então você vê que a coisa ficou um tanto mais complicada. A Tabata Amaral aí tem 24 horas e a coisa ficou mais difícil. E aí o relator ainda disse ainda, né, as imputações desprovidas aí de subtrato fático desinformam e incutem no eleitorado uma pecha inverídica atribuída ao Pablo Marçal, tá? Então é desagradável isso que a Tabata fez, não é a primeira vez que ela faz isso. Aí ela ainda teve mais outras situações aqui e assim, pessoal, né? Deixa eu pegar aqui que eu vou pegar o que diz a lei em especial sobre essa situação, né, para você entender um pouco mais sobre isso de uma maneira clara, de uma maneira rápida e pragmática, para que você consiga entender. Não é especificamente eu que estou falando, é claro, é importante a gente falar, né? O que diz aí é a própria lei, né, que fala em relação que a Tabata Amaral, aliás, não só a Tabata, mas qualquer pessoa não pode ter esse tipo de conduta, né, atacando a imagem e a honra de qualquer pessoa. A Tabata Amaral, ela errou, né? E para mim também, né, não é novidade nenhuma. Talvez você goste aí da Tabata, mas o que diz a lei aqui é o seguinte: a lei diz isso, ó, sendo a Tabata Amaral ou qualquer um desses outros políticos aí, né, tem que simplesmente respeitar. Aqui é o Código Civil e diz o seguinte, deixa eu ver se tá aparecendo aí para você. Bem, tá aparecendo. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, artigo 1º. Artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe aí a salvo, né, desde a concepção dos direitos do nascituro, ou os direitos do nascituro. Ou seja, como é que eu posso mencionar para você? Em resumo, tá? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres, e a Tabata Amaral tem o dever de certo modo,
de representar o povo, né? O povo brasileiro que votou nela. Ela não tem o direito de atacar o Pablo Marçal e falar algo que não é verdadeiro. Porque se o que ela tem em mãos é verdade, ela simplesmente apresenta lá para o Ministério Público, ou seja, né, apresenta e diz que o Pablo Marçal é um verdadeiro criminoso. Falar isso para quê? Para, de certo modo, ganhar uma base eleitoral. E qual base que ela está ganhando? Porque a esquerda ela não representa a esquerda, essa que é a realidade. Ataca o trabalhador e agora arruma mais um outro problema aí, de certo modo, né, fazendo com que o Pablo Marçal cresça. Porque o discurso que ela fez, um discurso chinfrim e que não tem, de certo modo, serventia para o povo, tá? Chamar o Pablo Marçal de criminoso aumenta o quê? Qual é o que muda isso na vida do trabalhador, na vida do povo da cidade de São Paulo? Não muda nada, né? Então você vê que a política é uma ferramenta extremamente importante, mas de vez em quando, ou pelo menos numa grande parte aí da política, surgem algumas pessoas que são oportunistas, né? Que querem aí, de certo modo, crescer aí, no caso aí, na política, gerando prejuízo à imagem de outra pessoa e gerando também prejuízo ao povo, né? O povo que, de certo modo, já sofre tanto, tá? Então, eu discordo, não gosto das atitudes do Pablo Marçal, falou umas coisas em relação ao Paulo Guedes, dizendo que o Paulo Guedes é monstro, né, da economia, literalmente um monstro, tá? Mas, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você não precisa, para poder crescer, tentar arranhar ou gerar um prejuízo ou falar mentiras em relação a outro candidato. A Tabata Amaral é campeã nisso, né? Pelo menos ataca o povo brasileiro e, assim, se o povo não se ligar, vai continuar tomando aí golpes e golpes, né? Constantemente na vida política, tá? É isso, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala. Em sequência aqui tem um outro vídeo. É só você clicar e seguir aí assistindo e falando sobre política. E lembrando aqui, tá? Só de maneira rápida. Não tem nada a ver com o Pablo Marçal, ou com a Tabata, ou com o Boulos. A gente tem que ver e seguir o que é a verdade, o que é o direito. E a Tabata Amaral pisou na bola, né? Se atacou o Pablo Marçal, que é um cara multimilionário, imagina o que ela não vai fazer com você lá no Congresso e, consequentemente, na Prefeitura de São Paulo. Então, é isso.